Então, eu quero trazer isso para vocês, só para que vocês analisarem que em etapas anteriores vocês conseguem fazer isso de forma muito fácil. Ah, Arthur, mas agora eu vou fazer um loteamento com esse tipo de casa. Sem problemas, eu posso fazer aqui uma matriz, tá? E dizer aqui que essa matriz vai ter mais ou menos 30 casas dessa aqui, ó. 30 casas. Então, cada casa vai ter um preço. E aí, o que é que eu posso fazer nessa minha tabela? Eu posso pedir aqui, selecionar minha tabela, em campos, eu posso pedir para que esse preço calcule o total para mim. Então, eu já vou ter aqui isso calculado. Vamos lá, acho que deu errado aqui. Eu vou pedir para calcular os totais. E agora eu fiz exatamente isso. Eu tenho aqui uma matriz de 30 casas aqui com essa mesma especificação. E com isso em mente eu vou ter 3.023.370. Então, voltando à ideia lá, digamos que o prefeito lá, né, como eu falei, 2 milhões. Digamos que o prefeito conversou comigo e ele disse o seguinte, olha, eu tenho uma estimativa ali de 2 milhões de reais e eu quero fazer casas aí de 10 por 7, ou seja, 70 metros quadrados. Quantas casas eu consigo fazer? Você pode fazer sua matemática básica, claro, ou então a gente pode vir brincando aqui no próprio Revit para ver, olha, 15 casas vai custar 1.511.000. 20 casas vai custar 2.155.000, desculpe, 2.015.580. Ou seja, se o prefeito quiser trabalhar aqui com 20 casas populares, mais ou menos desse tipo, ele consegue com essa estimativa de custo que a gente está fazendo. Então, pessoal, eu fiz um exemplo muito básico. Eu fiz um exemplo aqui de uma casinha popular, só que a gente pode estar trabalhando com um prédio aqui de diversos pavimentos. A gente pode estar trabalhando com a volumetria do Revit para criar esses pisos para a gente e fazer vários trabalhos. Eu vou só fazer um exemplo para vocês aqui. Eu vou selecionar esse mesmo item e vamos imaginar que isso aqui fosse um prédio de 2 andares. Eu poderia criar outro piso, tá? No pavimento superior, claro que ele vai ficar irrealista aqui, porque vai ficar mais alto do que a própria edificação. Foi exatamente isso que ele me disse. E agora notem que essa aqui que eu mudei, ela tá com 2 pisos, ou seja, vai duplicar aquele valor, que é essa aqui, ó. Ela não vai mais me custar 100 mil, vai me custar 201.558, essa edificação. Claro que eu teria que mudar minha massa para mudar essa altura aqui, vamos dizer que a altura agora vai ser 8 metros aqui, 6 metros. Então agora eu já tenho algo mais interessante para trabalhar. E aí eu posso ir brincando com esses valores. Ah, mas a minha largura vai ser 15 e o valor vai mudando de forma automática. Então você pode estar utilizando isso aqui no seu Revit, você pode criar aí no Arquicad, no Vectorworks, independente do tipo de projeto que você trabalha. Você pode criar um sistema bem básico, utilizando um cube aí da sua região, de onde você presta serviços, para que você facilmente vá fazendo essa avaliação de estimativas. E aí depois que você tiver sua massa, para quem já trabalhou no Revit com massa, a gente pode estar criando paredes de acordo com aquela massa, né? Então eu vou só selecionando os itens aqui, ó. Então depois da minha análise conceitual, eu já posso vir trabalhando e fazendo a modelagem do meu projeto, como por exemplo aqui, telhado também. Então eu vou colocar um telhado de fibrocimento. Criar o telhado. Então olha que legal. Eu fiz uma estimativazinha básica, eu já começo a fazer a minha modelagem de acordo com a massa que eu criei. Então é muito eficiente essa forma de trabalho e isso aqui vai te dar aquele estalo inicial para você pensar nas diversas soluções que você pode vir a ter no seu trabalho. Então eu queria que você agora, na sua etapa, praticasse isso um pouco. Para quem ainda não tem conhecimento em Revit, tenha paciência, a gente vai chegar lá, tá? E coloca aqui embaixo nos comentários o que é que você acha dessa metodologia. Você acha que é legal fazer isso? Você acha que você pode utilizar isso para prédios grandes? Você pode utilizar isso para hospitais? Você pode utilizar isso para quê? Então me fala o que é que já veio à tua mente aí de acordo com essa aula e aí a gente vai contribuindo aqui com os alunos, tá? Então faz essa pausa, escreve isso e agora vamos voltar um pouquinho lá para os nossos slides para a gente continuar de onde a gente tinha parado. Então voltando, a gente viu um pouco de Cube, viu exatamente esses valores e onde encontrar esses valores. Vocês podem pesquisar aí na internet, no site do Sinduscon de vocês. E aí só falando dos outros tipos de orçamento. A gente fez esse orçamento inicial, essa estimativa de custo em fases preliminares, sem ter projeto, sem ter nada, tá? E à medida que a gente já vai tendo projetos, já vai tendo mais informações, a gente pode começar a trabalhar com orçamento preliminar.
O que é o orçamento preliminar? É exatamente aquele orçamento que a gente vai estar trabalhando com índices. Então, mais uma vez, é um dado histórico, só que a gente já começa a pegar esses índices e atribuir com os quantitativos do nosso empreendimento. Por exemplo, em geral, entende-se que para a maioria dos projetos existe uma variação na distribuição de cada etapa desse projeto, que a gente chama geralmente em orçamento de estrutura analítica do projeto. A gente vai dividindo esse projeto em algumas etapas, como projetos e aprovações, serviços preliminares, fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, instalação hidráulica, elétrica e assim por diante. Então, se você já tem experiência com orçamento, já pegou aí um orçamento público, quem nunca pegou, procura na internet, tem aí para domínio público, você pode baixar vários orçamentos e analisar isso, e vocês vão ver que existe uma especificação para cada um desses itens e geralmente a variação do custo ela está relacionada com esses índices que a gente tem aqui ao lado. Então, por exemplo, olha que interessante, estrutura e revestimento e acabamentos apenas, esses dois itens, se a gente somar aqui o máximo, ó, 22 mais 32, só estrutura e revestimento pode vir a chegar a 54% do valor total da nossa edificação. Então você já tem uma ideia que investimento custa caro. E vocês sabem disso. Se você for trabalhar numa casa popular com aquele revestimento lá, 30 por 30, padrão, que você compra a 10, 15 reais o metro quadrado, e você for trabalhar com porcelanato, que pode vir a custar, não sei, vamos botar um básico, 150, um porcelanato bom, 150 reais o metro quadrado, de 10 para 15 para 150 é uma diferença absurda. Tá? Então, o revestimento custa caro, sabemos disso. Mas, projeto e aprovação geralmente está em torno de 5 e 12% do valor total do empreendimento, serviços preliminares 2 a 4%. Então, isso aqui é só uma ideia para vocês terem em mente mais ou menos quanto é que cada uma dessas coisas custam. E, de acordo com essas informações e com índices, a gente começa a fazer estimativas do nosso empreendimento quando a gente tem dados iniciais de informação de valores. Por exemplo, em orçamento preliminar, como eu falei, ele pressupõe o levantamento expedito de algumas quantidades e a atribuição do custo de alguns serviços. A gente vai trabalhar com uma quantidade maior de indicadores. E isso aqui é o que a grande maioria das pequenas construtoras fazem. Nem toda construtora trabalha com o sistema de gestão, trabalha com o sistema avançado. As pequenas empresas, né, geralmente trabalham com índices. Que índices são esses? Índices, por exemplo, como é que eu vou estimar forma para o meu projeto? Eu posso estimar a forma por metro quadrado. Isso aqui é da TCPO, Tabela de Composição de Preços para Orçamento, da PINE. Eu posso estimar essas formas por metro quadrado de estrutura, ou seja, de concreto, ou por metro cúbico, tá? Então, por metro cúbico de concreto, formas, eu vou ter ali uma média de 9,01 metro quadrado para cada metro cúbico. Então, se eu tenho ali, do meu projetista estrutural, a definição de quantos metros cúbicos de concreto eu vou estar utilizando para o meu projeto, eu já consigo fazer uma estimativa através de um orçamento preliminar de forma, armação, concretagem e tudo mais. Arthur, esse é um valor fixo? Não. Mas lembrando, nem sempre a gente tem esses valores fixos. E nós podemos, mais uma vez, jogar esses valores dentro ali do nosso modelo BIM se a gente quiser trabalhar dessa forma. Como eu falei, Arthur, é o certo fazer isso? Não existe certo, não existe errado. Isso vai depender exatamente do fluxo de trabalho de cada profissional. Certo? Então, se o seu caso for legal trabalhar com esse tipo de índices, você pode ali do TCPO buscar vários índices, atrelar isso no seu modelo e aí quando você for trabalhando, você já vai gerando ali um valor legal de quantidades para cada um dos seus itens sem a necessidade de ter que modelar tudo. Eu não preciso modelar todas as formas, eu posso trabalhar com índices para ter isso. Mas o ideal é que a gente consiga um fluxo de trabalho melhor, que é o que a gente alcança quando a gente chega a trabalhar com orçamento analítico, e o Orça Fácil, mais uma vez, com o Orça BIM, é uma das melhores soluções que eu vejo hoje no mercado para isso. Aqui está outro exemplo, né, de índices, é exatamente o consumo de estrutura metálica por quilo, por metro quadrado. Então, para edifícios de até 4 pavimentos padrão popular, eu vou estar gastando ali de 20 a 35 quilos por metro quadrado de estrutura. Então, com isso, você já tem uma ideia de o que comprar de aço de acordo com o tipo da sua edificação.